Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Lei orçamentária. Adiamento de votação limita a execução financeira da Prefeitura de São Luís. Saída temporária. Quase 40 presos não retornam do Natal. Turilândia. Adiados depoimentos do prefeito e também da primeira-dama do município. Economia. Maranhão tem crescimento de 4,2% no terceiro trimestre. Evento. UFMA promove segundo Congresso de Educação Física da Baixada Maranhense. Tem também esporte. Ari Borges assina com Angel City FC, Moto São Luís, Cruzeiro, Clube Atlético e Escolinha de Futebol Resgate representam o estado na Gold Cup. E Pedro Maranhão é eleito jogador do mês 3 vezes consecutivas em Portugal. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala sobre a versatilidade do flautista ugandense Samite. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre alienação parental com a doutora em Ciências Sociais, Gláucia Batalha. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. 7h12. Janaíne, a gente começa mais uma edição nesta quarta-feira do Jornal Rádio Universidade, hoje, dia 7 de janeiro de 2026. Portanto, hoje é o dia, 2 datas importantes, Dia da Liberdade de Cultos e também Dia do Leitor. Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, na 106, 7h14. Mandando um alô aqui para a Mari Silva Mourão, que está acompanhando a gente também já no YouTube da 106. Faça como ela, mande mensagem também, ou diretamente no nosso WhatsApp, 992 17 26 47. Participe. E agora vamos aqui aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aqui abrindo com o Imparcial, né? Por enquanto a gente está só com ele, né? Com o Imparcial. E a manchete hoje é: eleições 2026 entre o Palácio dos Leões e a nova geopolítica. A ressaca das festas dá lugar ao corpo eleitoral. A indefinição partidária de Carlos Brandão, a ofensiva de Eduardo Braide e a sombra de Orleans Brandão se misturam à tensão da extrema-direita que avança no continente. Quem fica e quem sai até abril? É isso aí, boa pergunta, né? Ainda como destaque, o Imparcial, férias. Maranhão é destaque no ecoturismo. O estado do Maranhão foi apontado como um dos principais protagonistas do turismo de natureza no país para o próximo ano. A plataforma Planeta Exo divulgou nesta semana a seleção dos 15 destinos ecoturísticos no Brasil para se aventurar em 2026, garantindo a presença do estado através do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Também material escolar, como economizar e evitar abusos. Olha, no começo do ano é sempre a mesma coisa, né? Itens, preços, marcas e exigências das escolas devem ser observados na hora da compra para administrar melhor o seu dinheiro e também garantir direitos previstos em portaria. Muito importante. Para finalizar, o governo faz força-tarefa para encontrar crianças desaparecidas em Bacabal. Olha, que coisa, viu? Ainda não foram localizadas essas crianças que desapareceram. 7h16. Esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito. Mandando alô aqui para Ronaldo Teixeira e família, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado. E uma semana abençoada para todos, né? Hoje já quarta-feira. É isso aí. 7h16 agora. De acordo com informações aqui do Waze.com, as primeiras informações do trânsito. E você acompanha com a gente o mapa do Waze.com no YouTube, tá? E no site da 106, a gente observa aqui que, assim como ontem, as principais vias da capital maranhense, né, as principais avenidas estão totalmente liberadas, né? Inclusive aqui na entrada da área Itaquibacanga, quiser vir por aqui, tá tranquilo. O trânsito que geralmente marca o início das manhãs durante a semana está tranquilo, né? Com pouca retenção até o momento. Quem tem mais informações é Borges, não é isso, Borges? Bom dia. Exatamente, Adalberto. Bom dia a você, a Janaína Serra, bom dia a todos. A gente traz informações da região do Anil, da Avenida Casemiro Júnior, informações enviadas por um ouvinte, o Vitor Barros. Ele seguia por essa região, por esse trecho ainda há pouco, e relatou que o trânsito no Anil está caótico, que o congestionamento ele já estava no posto do Anil, isso no sentido bairro-centro. O trânsito ele é marcado por muita lentidão neste momento, de acordo com o ouvinte, e já se forma inclusive em corredor de ônibus, todos enfileirados. Ele sugere que é melhor evitar passar por esse trecho, por essa região do Anil. Inclusive relata ter voltado desse trecho, buscou uma rota alternativa, e a gente lembra que nesse trecho seguem as obras de drenagem profunda ali naquela região, e que você que sintoniza a Universidade FM também pode fazer como ouvinte Vitor Barros, pode interagir com a gente, mandar informações, inclusive informações do trânsito. Nosso WhatsApp é o 992 17 26 47. Você pode então interagir com a gente também. Por hora então, Adalberto, são essas as informações do trânsito. Volto contigo. Obrigado, Borges. 7h18 agora. Notícias da cidade. Borges, vamos tratar agora sobre o primeiro assunto, que é a lei orçamentária anual. Aqui, com o adiamento da votação na Câmara Municipal de São Luís, a execução financeira, por conta aí da Prefeitura de São Luís, fica totalmente limitada, né? Adalberto, a decisão por adiar a votação veio com o cancelamento da sessão extraordinária prevista de ontem para essa terça-feira. Na ocasião, tanto os vereadores analisariam aí tanto a PPA, que é a proposta do Plano Plurianual, quanto o projeto de lei, a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2026, tanto para a autoria aí, tanto o PPA quanto a LOA são de autoria do Executivo, e a partir então do cancelamento, o São Luís está em 2026, neste novo ano, sem planejamento financeiro aprovado pelo Legislativo. A LOA, que é o principal instrumento nesse sentido, a análise da matéria ela deve acontecer agora apenas no início de fevereiro, próximo mês, período de retorno das atividades legislativas ordinárias, fim, portanto, então, do resto. Mas esse adiamento do orçamento de São Luís, ele não leva à paralisação da administração municipal. Contudo, essa administração ela fica limitada. A execução financeira, então, da Prefeitura passa a acontecer de forma provisória, regime provisório de execução orçamentária. Essa possibilidade está prevista na legislação, está prevista em lei, e ainda com essas limitações, o prefeito ele pode, então, editar decreto autorizando gastos, mas isso com base no sistema do duodécimos, que é um mecanismo aplicado sempre que o orçamento não é aprovado dentro do prazo legal. A proposta do plano plurianual enviada ao Legislativo prevê investimentos da ordem de 25,8 bilhões de reais, isso ao longo do quadriênio 2026-2029. Ela reúne ações estratégicas do governo municipal e estabelece um planejamento de médio prazo para a capital maranhense. Adalberto. O que a gente observa é que está cada vez mais tardia a aprovação dessa lei, né?
Sempre adiando, e é isso aí. Movimentos da política. 7h21 agora. Borges, mudando de assunto, falando aí sobre a saída temporária de Natal, né? Olha, quase 40 presos ainda não retornaram para o sistema carcerário. 39 presos dos 710 internos beneficiados, Adalberto, não retornaram às unidades prisionais em tempo hábil determinado pela Justiça do Maranhão. O prazo limite de retorno era às 6h do dia 29 de dezembro do ano passado, de 2025, benefício referente à saída temporária do período natalino, temporária de Natal, que se estende aí à Grande São Luís. Essa autorização ela foi concedida pela primeira vara de execuções penais da comarca da Grande Ilha, aqui de São Luís. Informações repassadas pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os detentos que não se apresentaram no prazo determinado pela Justiça, os 39 detentos, eles passam, então, a partir de agora, a foragidos da Justiça e também podem perder benefícios e ficam sujeitos a outras sanções. Tudo isso previsto em lei. Um total de 736 detentos foram beneficiados com essa saída temporária de Natal. Eram internos que cumpriam penas em unidades prisionais localizadas em São Luís, também em São José de Ribamar e ainda em Pasto Lumiar e Raposa. Adalberto. É isso aí. 7h23 agora. Borges, já entrando, né, adentrando o noticiário policial Turilândia, né? Adiados os depoimentos do prefeito e também da primeira-dama do município, né, por conta desse grande escândalo, com, pode-se dizer, quase todos aí envolvidos em esquema de corrupção, né? Isso, Adalberto. O prefeito de Turilândia, o Paulo Curió, e a primeira-dama do município, a Eva Curió, eles deveriam ser ouvidos no dia de ontem, nesta terça-feira, mas não foi o que aconteceu. Eles, a gente lembra, são investigados na Operação Tarântula 2, operação do Ministério Público do Maranhão, que revelou esse esquema que você fez referência, esquema de corrupção que levou ao desvio de mais de 56 milhões de reais dos cofres públicos de Turilândia, esquema envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal. Esses depoimentos, como dissemos, não aconteceram no dia de ontem, eles foram adiados e estão remarcados para o dia 9 de janeiro, sexta-feira agora. Esse adiamento ele aconteceu atendendo uma solicitação da Defesa. Os depoimentos estão acontecendo, a gente lembra, aqui em São Luís, na sede do Ministério Público, aqui na capital, e o prefeito Paulo Curió, ele é apontado como líder da organização criminosa. Ele também seria o principal destinatário dos valores desviados por empresas fictícias, supostamente criadas de forma fictícia, com o intuito de fraudar contratos públicos. Essas informações elas foram repassadas pelo Ministério Público. Portanto, então, depoimentos do prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e da primeira-dama do município, a Eva Curió, estão remarcados para agora, sexta-feira, agora, dia 9 de janeiro. Adalberto. Claro que vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Grande repercussão nacional, né? Isso tudo. Borges, mudando de assunto, né? Vamos falar sobre economia. Maranhão tem crescimento de 4,2% no terceiro trimestre de 2026, é isso? Exatamente, Adalberto, foi o que demonstrou o PIB trimestral divulgado nesta terça-feira pelo IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. O desempenho ficou acima da média do Brasil, que atingiu 1,8%, e do Nordeste, com 2,4%. No acumulado do ano, o Estado alcançou a expansão de 3,9%, também superior aos índices nacional de 2,4% e regional 2,5%. O IMESC, Adalberto, indicou que o resultado é positivo. Esse resultado positivo ele está associado à manutenção de investimentos públicos e privados em diferentes setores da economia. Esses investimentos eles têm garantido um ritmo constante de crescimento. O cenário favorável também se reflete na geração de emprego e renda, cenário que reforça aí a projeção de que o Maranhão ele feche 2025 com crescimento próximo a 4%. A agropecuária
foi o principal destaque no início de 2025, teve crescimento de 19,2%, superando o Nordeste com 11,2% e também o Brasil com 10,1%. A indústria apareceu como o segundo maior vetor de expansão do PIB maranhense no terceiro trimestre, teve avanço de 8,8% em comparação ao mesmo período de 2024. Já o setor de serviços apresentou crescimento um pouco mais moderado, registrou alta de 1% no terceiro trimestre, ligeiramente abaixo das médias do Nordeste, 1,4%, e do Brasil, 1,3%. Portanto, então, números expressivos positivos para a economia maranhense, referentes aí ao terceiro trimestre. Adalberto, 4,2% de crescimento, resultado positivo da economia. Volto contigo. É isso aí, né? Um verdadeiro termômetro do que é a nossa economia, para a nossa economia, né? Assim, a exemplo do Brasil é esse setor de serviços, né? Enfim, cabeleireiros e outros tipos de serviços, eles são apresentam logo um resultado, né? Quando tem algum crescimento, ou então também baixa, né? Então, que bom que estamos no positivo. 7h27, Borges, para finalizar essa sua abordagem aqui no primeiro bloco do Jornal Rádio Universidade, falar de evento, falar sobre Congresso de Educação Física, isso no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, lá na Baixada Maranhense, né? Isso, Adalberto, a UFMA vai realizar este mês o segundo Congresso de Educação Física da Baixada Maranhense, realização por meio do curso de licenciatura em Educação Física do campus Pinheiro. O evento ele vai acontecer entre os dias 12 e 15 deste mês, vai ocorrer no Centro de Ciências de Pinheiro. Tema dessa edição, dessa que é a segunda edição, 10 anos de Educação Física na Baixada Maranhense, avanços e desafios. Ele marca uma década de implantação do curso na região e a programação ela está estruturada em 4 eixos principais: a educação física escolar, atividade física e saúde, ainda desporto e cultura, e lazer e diversidade. A abertura ela vai ocorrer no dia 12, às 6h30 da tarde. A palestra que vai marcar essa abertura tem como tema currículo étnico-racial na cultura corporal. Em relação às inscrições dos interessados, as inscrições para o segundo Congresso de Educação Física da Baixada Maranhense, elas seguem abertas até o dia 10 agora, e podem ser realizadas por meio de um link. Esse link está disponibilizado no site da UFMA. Outras informações e atualizações sobre o evento também estão disponíveis no perfil oficial do Congresso no Instagram, cfbam.oficial, e outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas por meio do site da UFMA. Esse site que tem um link lá para que seja então efetuada essas inscrições nesse congresso. Atenção então ao site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h29 agora, Janaíne Serra. Vamos para o segundo bloco. Lá a gente vai ter por aqui, no esporte, Ari Borges assina com o Angel City FC, também Moto São Luís Cruzeiro, Clube Atlético, e também a Escolinha de Futebol Resgate representam o estado na Gold Cup. E Pedro Maranhão é eleito jogador do mês 3 vezes consecutivas em time de Portugal. Olha, Gilberto Mineiro vem hoje com a versatilidade do flautista ugandense Samite. No Rádio Opinião tem entrevista, claro, alienação parental é o tema de hoje. A gente vai conversar com a doutora em Ciências Sociais, Gláucia Batalha. Não saia daí, tema as manchetes nacionais, né? O ambiente nacional e internacional e, claro, a previsão do tempo, entre outras coisas. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h30 agora. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado.
As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 34 minutos. Vamos aqui, Janaíne Serra, continuando com o Jornal Rádio Universidade, nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, no clima do início do ano, bem devagar, né? Com o trânsito aí seguindo tranquilo até o momento. Vamos destacando as manchetes, né, dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. A gente começa aqui com o Imparcial. Acompanhe com a gente no YouTube, no nosso aplicativo e também no site da 106 e no YouTube, né? Na manchete, desvio de materiais para obras em Imperatriz deixa autoridades em alerta, né? A constatação ocorreu após a administração municipal receber registros feitos por drone e também fotografias, né? Olha, o pessoal não deixa passar nada. Em Jeú, Maranhão, 50 mulheres foram vítimas de feminicídio no Maranhão em 2025, aponta levantamento, né? Teve queda nesse número, inclusive, mas ainda é alto. 50, não é para ter nenhuma morte, não é para ter feminicídio. 50 mulheres vítimas, né? Fora subnotificação, né? 7 horas e 35 minutos, lá em Jornal Pequeno, o destaque é Economia do Maranhão, que cresce acima da média nacional no terceiro trimestre de 2025, e informação que a gente trouxe aqui com Borges Júnior no primeiro bloco. Olha, destaque aqui no Imirante.com, sem pistas, suspeito é ouvido e nega envolvimento no desaparecimento de crianças em Bacabal, né? Tem suspeito, e ele foi ouvido, né? Justamente essa informação. As buscas por 3 crianças desaparecidas em Bacabal entraram no 4º dia, nesta quarta-feira, portanto, hoje, dia 7, sem pistas concretas até o momento. Um homem foi detido e ouvido na Delegacia Regional da cidade, ainda ontem, terça-feira, mas ele negou qualquer envolvimento no caso. Ele deve passar por audiência de custódia.
Pois é, teve peça de roupa suja encontrada pela polícia, olha só. No final da tarde de ontem, a polícia encontrou uma peça de roupa suja nos fundos da casa onde esse suspeito mora. Esse material foi recolhido e encaminhado para a perícia. As buscas continuam, portanto, em Lago e Açude, né? De acordo com as equipes que atuam nas buscas, não há até agora indícios que levem ao paradeiro dessas crianças desaparecidas no quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, né? Crianças aí de 6 a 8 anos, né? 3 crianças, 2 meninos e uma menina, infelizmente. 7h36. Agora vamos para o tempo, Janaíne. Previsão do tempo e tábua de maré. É isso aí, na previsão do tempo, nesta quarta-feira, olha só, amanheceu com sol e algumas nuvens, mas tem possibilidade de chuva, né, com queda de raios. Chuva com queda de raios pela manhã e também à tarde. Olha, a umidade está a 85%, a temperatura é de 26 graus, a média é mínima 25, máxima 31 graus. As informações são do site Clima Tempo. Agora vamos com tábua de maré, nesta quarta-feira, a primeira pré-amar, dia 7. A primeira pré-amar acontece logo mais às 9h44 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 10h01 da noite, também com 5,6 metros. Já na baixa-mar, a primeira aconteceu às 3h31 da madrugada, com 0,4 metro. A segunda será às 3h51 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais nesta quarta-feira. Acompanhe com a gente no YouTube, aplicativo da 106 e também no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Tendo aqui a manchete de O Globo, versão adaptada. Estados Unidos recuam de acusação contra Maduro de chefiar cartel de drogas. Olha só. Denúncia muda posição oficial sobre cartel de Los Soles, mas mantém alegação de conluio. Pelo amor de Deus. Em o estado de São Paulo, né, tem que apresentar provas, né? As coisas são feitas sem provas, né? Por isso que chamam de ação extrajudicial. Em o estado de São Paulo, a manchete de hoje é sobre o sistema financeiro. O Banco Central é alvo de ataques em massa na internet por atuação no caso Master. Em um dia, 4.560 posts na internet foram publicados. Diretor que barrou venda foi o principal atingido. Olha só, minha gente. Nos últimos dias de 2025, o Banco Central e a Febraban, envolvidos na liquidação do Banco Master, foram alvo de ataques massivos nas redes sociais. A ofensiva, concentrada em um período de 36 horas, partiu de contas conhecidas para promover celebridades e questionou a credibilidade de ambos no processo, sob análise do TCU. O pico de ataques ocorreu em 27 de dezembro, somando 4.560 posts e mirou os presidentes do BC, o Gabriel Galípolo, e também da Febraban, o Isaac Sidney. O alvo principal, porém, era Renato Dias Gomes, ex-diretor de organização do Sistema Financeiro e também de resolução do Banco Central. Gomes vetou a proposta do BRB para a compra de fatia do Master. Procurados, Gomes, BC, Master e as contas, né, que aconteceram as principais, né? Como Assim e Alfinetei, não se manifestaram. Influenciadores disseram também ter sido abordados para criticar a atuação do Banco Central em uma ação orquestrada, né? Olha, isso aqui é sério, né? E para finalizar, em Folha de São Paulo, esquema de fraudes do Master usou papéis podres, né, de banco extinto de Santa Catarina. Títulos eram comprados por cifras supervalorizadas, diz investigador. Essa questão do Master ainda vai render muito. 7h41 agora, está na hora do esporte, Janaíne.
Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. É isso aí, na luta do computador travando aqui, Janaíne. 7h41 agora, mas vamos ao esporte. E a gente começa falando sobre a jogadora maranhense Ari Borges, que assinou com o Angel City FC, lá dos Estados Unidos, para a temporada de 2026. A meia-campista estava jogando no Racing Louisville, que também é do país norte-americano, né? A saída foi anunciada no dia 22 de dezembro, por meio das redes sociais da atleta. O contrato no Angel segue até 2028. Boa sorte à jogadora, né? Também continuando aqui com o centroavante Pedro Maranhão, eleito jogador do mês 3 vezes consecutivas no segundo semestre do ano passado, né, 2025, no time português Tondela. O maranhense de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, se destacou no time nos meses de setembro, outubro e novembro. Na temporada passada, Pedro jogou 16 partidas pelo time e também fez 3 gols. Para finalizar, tem os representantes maranhenses do Gold Cup, que é o maior torneio de futebol infantil daqui do Brasil. Esse campeonato revelou grandes estrelas, né, do futebol atual, como Endrick, atual Real Madrid. Olha só, como representantes do estado participam o Motoclube São Luís Academy, Cruzeiro Maranhense, Clube Atlético Maranhense e também a escolinha de futebol Resgate. Esse torneio acontece de 28 de março a 4 de abril em Aparecida de Goiânia, Goiás. Vale destacar, as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram Gold Cup Oficial. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Tem comentário de Gilberto Mineiro. É isso aí, Gilberto Mineiro chega falando da versatilidade do flautista ugandense Samite, não é isso, Gilberto? Samite, um dos principais nomes da música de Uganda, nasceu e foi criado em um país onde seu avô o ensinou a tocar flauta tradicional. Quando tinha 12 anos, um professor de música colocou uma flauta transversal em suas mãos, colocando-o no caminho para se tornar um dos flautistas mais aclamados da África Ocidental. Ele viveu em Uganda até 82, quando foi forçado a fugir para o Quênia como refugiado político. E depois mudou em 87 para os Estados Unidos, onde mora até hoje com sua esposa Sandra, em uma pequena fazenda de cavalos no interior do estado de Nova York. Ouvimos agora Vasue Otia, nos arranjos do flautista africano Samite. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Yatusula batuzala munkambi z'abakadde baba chibo banaffe baba chibo banaffe baba chibo banaffe wasuzo chacho kama wasuzo chacho kanzala nolya kuchicho kamama nolya kuchicho kanzala nasuzeyo nga nkulowoozako nasuzeyo nga nkulowoozako nalya kunkejje bambi nanywa ku buugi mwattu nasuzeyo nga nkulowoozako nasuzeyo nga nkulowoozako nalya ku mawolu bambi nalya ku binyeebwa bambi
Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Alienação parental é a interferência psicológica na formação de uma criança ou adolescente feita por um dos pais ou responsáveis para afastar o filho do outro genitor, prejudicando os laços afetivos e também a convivência familiar saudável, sendo considerada uma forma grave de abuso e também violência psicológica, com consequências negativas para o desenvolvimento da criança e com previsão legal aqui no Brasil, que estabelece medidas judiciais para coibi-la. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui, ao vivo, no estúdio da Rádio Universidade, a doutora em Ciências Sociais, Gláucia Batalha. Gláucia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Uma alegria estar aqui conversando sobre um assunto muito importante, que está na pauta do dia, inclusive ontem, na Folha de São Paulo, né, foi publicado um editorial acerca da alienação parental, e é uma alegria estar aqui na Rádio Universidade FM, tratando desse assunto para toda a comunidade ludovicense e geral. E todos os nossos ouvintes. Exato. Né? Enfim, todo mundo tem, assim, a grande maioria, né, tem filhos. Esses conflitos, eles não são tão incomuns assim, não é isso? E acaba sobrando, né, para quem é a parte mais frágil dentro daquele núcleo familiar, né? Quando acontece alguma alteração, digamos, né? De separação, alguma coisa outra nesse sentido. Enfim, o que tem se observado justamente nesse acompanhamento que você e outros profissionais e outras pessoas que pesquisam sobre isso também, sobre esse assunto no país, né? A gente tem avançado? Bem, Adalberto, primeiramente eu queria demarcar de onde eu estou falando, né? Eu sou advogada, familiarista, a professora universitária, coordenadora do curso de Direito, né, do SESC, mas, além disso, eu sou uma pesquisadora da teoria crítica da alienação parental, analiso a alienação parental desde o momento que ela nasce, mas, a partir de 2018, eu passo a fazer uma análise crítica acerca do nascimento da lei, da genealogia, de como essa lei surge, por que ela surge e quais as implicações dela na vida prática. De fato, é muito preocupante, né, a atuação de pais e responsáveis na perspectiva de causar, né, algum abuso no que diz respeito à criança e adolescente. Todavia, entretanto, eu faço parte, né, eu estou num lugar de crítica da lei da alienação parental. A lei da alienação parental é uma lei problemática que surge a partir das teorias de um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner. O Brasil é o único país no mundo que tem essa lei e usa a teoria do Gardner, que vai aí pontuar bases sexistas e pedofílicas para justificar o que ele chama de síndrome da alienação parental. Então, qual é a perspectiva dessa teoria? De que grande parte dos alienadores não são alienadores, mas são as mães que se vingam dos pais no momento da separação, e também as bases pedofílicas no sentido de justificar abusos sexuais. Então, é muito grave, a gente aprovou uma lei sem um cuidado, né? Essa síndrome ela não existe nos manuais de psicologia. Essa lei está sendo rechaçada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Nacional de Proteção à Criança e Adolescente. Ela está além de um processo de revogação, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça, né? Está se aguardando analisar o Senado. Ela também está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como relator o ministro Flávio Dino. Além disso, a ONU já se manifestou contra a aplicação da lei. E aí você vai me perguntar, então, como é que as crianças ficam nessa situação? Nós temos mecanismos legais que protegem, a gente tem, além da Constituição Federal, além do Código Civil, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que
protege integralmente a criança de abusos psicológicos, físicos, sexuais, e também temos a Lei Henri Borel. Então, todo esse arcabouço legal existe para proteger a criança e adolescente. Então, diante da problemática, da genealogia problemática dessa lei, eu faço parte desse grupo que entende que a lei é problemática, ela precisa de fato ser retirada do ordenamento jurídico, porque hoje ela está sendo utilizada como estratégia de defesa de pais e mães abusadoras, num sentido de usar como estratégia processual, sabe? Você está me acusando, eu vou usar alienação parental para te acusar, exato, da violência. Certo. Então, hoje a gente está nesse momento, na arena pública, nessa discussão, a Folha se manifestou ontem, no sentido de pontuar essa problemática, dizer que, de fato, a lei ela precisa ser revogada diante de toda essa problemática. Tá? Certo. Inclusive, né, vai ter um evento, né, justamente para falar sobre isso com você, uma roda de conversa, né, discursos e práticas jurídicas sobre alienação parental, proteção das crianças em meio aos conflitos entre adultos. Esse evento que acontece no dia 15, às 6h30 da tarde, no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, né? Bastante conhecido, claro, né? Aqui em São Luís. Bom, sobre esse momento também, Gláucia, como é que vai ser desenvolvida essas ações, justamente nessa roda de conversa? Exato, aproveito para convidar todas aquelas que têm interesse na temática da alienação parental. Eu entendo que essa discussão tem que ser discussão de toda a sociedade, seja quem seja a favor ou contra a legislação, para a gente tentar construir uma sociedade justa e igualitária que proteja crianças sem estigmatizar mulheres, principalmente, né, que são alvo. E a gente vai ter essa conversa no Solar Firmina, e a gente vai estar discutindo, debatendo, construindo pensamentos em prol, né, de uma tutela da criança e adolescente sem violências processuais, sem violências simbólicas. A gente está num momento em que há essa necessidade, porque há uma evolução, a gente está no avanço, né? A gente reconhece, já está reconhecido que a lei da alienação parental é um dispositivo problemático, que precisa ser revisto de alguma forma. E, obviamente, toda vez que há um avanço de direitos humanos, de proteção de crianças e adolescentes, e nesse caso também de mulheres, a gente tem um efeito blackash, ou seja, um efeito na tentativa de obstaculizar esse avanço. Então, a gente tem aí alguns movimentos na ADI, a Associação de Homens, de Direitos dos Homens, se manifestando contra a revogação, o movimento Pais Importam também, e a gente quer deixar registrado que o objetivo de revogação não é conflito entre homem e mulher. O objetivo é a gente construir uma legislação que seja igualitária e que tutele todos os sujeitos e que não fomente o conflito. Hoje, a lei da alienação parental, ela desprotege e fomenta um conflito familiar, quando, na verdade, o objetivo é apaziguar e garantir, né, um meio de convivência melhor entre os pais e a criança e o adolescente. Mas acaba com essa instrumentalização, né, indo justamente para esse lado, né? E eu queria que você desse exemplo de casos, né, que tenham acontecido, vocês observam também, que tenham estudado e servido de substrato, claro, para toda essa movimentação, do que tenha acontecido. Exato. Eu estou publicando o livro agora para a editora Lumen Juris, que vai publicizar a minha tese de doutorado, que eu realizei aqui na UFMA, né, em Ciências Sociais, e eu analisei, eu tive acesso, são processos em segredo de justiça, mas eu tive que ficcionar, enfim, para proteger, né, garantir o sigilo, e nesses 23 processos, 100% dos casos em que há violência, seja intrafamiliar, seja violência doméstica, que tenha, né, boletim de ocorrência ou medida protetiva de urgência,
é usada a alienação parental como estratégia de defesa, em 100% dos casos. O Conselho Nacional de Justiça, lá no protocolo de perspectiva de gênero, já alerta. Olha, a lei da alienação parental, ela pode ser instrumentalizada em casos de violência intrafamiliar, seja de criança e adolescente, seja de mulheres. Mas eu trago dados, né? Eu trago empiricamente dados que comprovem isso. A gente não pode, porque corre em segredo de justiça, a gente não pode falar de casos especificamente, mas eu posso te demarcar que nos processos que eu analisei, 100% dos casos em que tem violência intrafamiliar, violência doméstica, alienação parental utilizada como arma de ataque. Nesta semana mesmo já, né, teve acompanhamento na mídia, né, de como seria isso, de um caso de um pai que matou o próprio filho em uma situação em que, enfim, ficou constatado ali, ele utilizou esse ato brutal por conta de ciúmes da mãe da criança, enfim, acho que era ex-companheiro, enfim, ele matou o próprio filho. Como é que fica uma situação dessa? Na verdade, a gente tem que trabalhar essa perspectiva numa perspectiva não só individual, né? A gente tem que analisar vários fatores culturais, sociais, psicológicos também. E é isso que esse movimento de revogação está dizendo. A gente tem que entender toda essa estrutura para construir mecanismos que resolvam a situação e não fomentem maior conflito, certo? Então, a gente precisa ter esse olhar de que a gente é um país ainda muito problemático no que diz respeito muito violento. A família, ela deveria ser um lugar de afeto, mas por vezes ela pode ser um lugar de violência, sim. E a gente precisa compreender isso e apontar e construir caminhos outros que garantam uma convivência familiar harmoniosa, mas que também tutele crianças, adolescentes, mães e pais, tá? Aqui a gente propõe pensar em um outro caminho que não seja esse, de fomento de violência, de conflito familiar, mas compreenda que o conflito familiar, ele não é uma questão individual, mas é uma questão que envolve cultura, envolve questões políticas, sociais, econômicas, é uma problemática multifatorial. É um emaranhado Exatamente. de aspectos. Você trouxe um livro aqui. Exato. Eu queria que você mostrasse. Claro, por favor, Para quem está acompanhando pelo YouTube, né, também o nosso site, está aqui o livro Recompondo Medéia, né? Gláucia Martins Batalha, Discursos e Práticas Jurídicas sobre Alienação Parental. Belíssima essa capa, né? Esse conteúdo, com certeza, deve ser melhor ainda. Está aqui. Enfim, fale um pouquinho sobre esse livro, que já está dentro desse escopo, né? Exatamente, está dentro dessa proposta da teoria crítica da alienação parental. Esse livro, ele advém da minha pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, PPG-SOC, em que eu estou ali analisando a alienação parental. E em decorrência disso, em decorrência da temática, que é uma temática que está muito em voga, está na arena pública de discussão, achei importante divulgar, e está publicada na Lumen Juris, tá? Que é uma editora muito conhecida no meio jurídico, justamente para lançar olhares para alienação parental, nessa perspectiva crítica. Então, a Medéia, ela é tida como a primeira alienadora, então, só que aí eu vou recompor essa mulher e vou mostrar aqui, exatamente, né? Da mitologia grega, e eu vou recompor essa mulher, porque se você jogar, quem está nos ouvindo, jogar no Google, vai aparecer a Medéia matando os filhos. Sim. Foi a história que ficou cristalizada ou afamada no mundo ocidental, mas eu remonto esse mito para mostrar que não existia só uma versão do mito, existiram várias versões. Aqui ela, na verdade, não mata os filhos. Muitas versões Sim. em que ela não mata o filho, na verdade, matam os filhos. O Creonte mata, até o próprio Jason, mas aqui ficou afamada é que ela matou. E é essa a base da alienação parental. Outro nome da alienação parental é a síndrome de Medéia. Então, a gente tem um alienador aí, e é uma mulher. Então,
Então, eu venho mostrar que, na verdade, a Medéia, ela não necessariamente é a mulher vingativa. Existem outras histórias no meio dessa história e a gente precisa contar. É isso. Precisa trazer à baila, né? Bom, acabei de receber aqui pesquisadora, né, também da Universidade Federal do Maranhão, do Grupo de Pesquisa em Gênero, Memória e Identidade da Universidade Federal do Maranhão, coordenadora acadêmica do curso de Direito do Centro Universitário SEST, e a Gláucia Batalha, doutora em Ciências Sociais, falou sobre alienação parental. Lembrando que neste dia 15, portanto, ela vai estar a partir de 6h30 da tarde no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, falando sobre esse tema em roda de conversa. Gláucia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na Rádio Universidade, aqui no Rádio Opinião, e, enfim, boa sorte no evento e que continue essas pesquisas e trazendo, claro, muita informação sobre isso, né, sobre esse assunto. Muito obrigada, Adalberto. Fico à disposição para quem tiver interesse acerca da temática, também para vir aqui falar de outros assuntos, direito das mulheres, direito das crianças, direito educacional. Estou à disposição, uma alegria estar contribuindo, de alguma forma, com uma percepção da alienação parental sobre um outro viés, e agradeço imensamente o convite. Certo? Maravilha, maravilha. Estamos também com o seu contato aqui para todos esses assuntos, entre outros, que a gente possa também abordar. E você que acompanha a gente fica por aqui com o Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Janaíne Serra assume agora a sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência. A gente volta com mais informações, portanto, às 7h10 amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos e até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade.